Antes eu levava isso, Tricolado, eu levava essa tara do Flamengo em ser fluminense, eu levava na brincadeira. Eu sei que na história, desde que o Flamengo rompeu, algum grupo de jogadores romperam com o Fluminense e formaram o futebol no Flamengo, que antes disso apenas remava na Lagoa. Os jogadores do Flamengo vieram para o Fluminense, do Fluminense foram para o Flamengo. Vou citar um exemplo aqui: em 79 o Nunes era o centroavante do Fluminense, jogava até com a 10 o Nunes. Aí no ano seguinte, ou na temporada posterior, ele foi para o Flamengo, daí ganhou lá, jogou com Zico, Andrade, Adílio, mas o Nunes primeiro ele veio para o Fluminense, do Fluminense ele foi para o Flamengo. Não tinha tanta essa rivalidade, e também não tinha tanta essa briga, essa discrepância econômica. Esse que é o problema, a discrepância econômica e até uma certa covardia que o Flamengo hoje impõe ao Fluminense em termos dos seus garotos de base. Parece que o Flamengo não tem base, né? Parece que o Flamengo não forma jogador. E o Flamengo se coloca, como o Flamengo tem um poder financeiro, ele se coloca numa posição em que ele aguarda o Fluminense formar um jogador, aí ele vai lá e tenta comprar. Como ele não consegue diretamente, ele compra de outro clube. Gerson, Ayrton Lucas, Pedro, Fiorentina. Da Fiorentina foi para o Flamengo. Outros jogadores mais recentes. Isso está se tornando constante nos últimos anos. Antes isso até acontecia, né? Beto jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. Edmundo jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. Romário jogou no Fluminense, no Flamengo, depois jogou no Fluminense. Sempre tem. Branco jogou no Fluminense, depois jogou no Flamengo. Então sempre teve, né? O Conca saiu do Fluminense, jogou no Flamengo. Sempre teve. Porra, o Fluminense teve jogadores que passaram pelo Flamengo. E o Renato Augusto, que chegou agora, jogou no Flamengo. Né? Praticamente se formou no Flamengo. Agora está jogando no Fluminense. Não tem problema disso, até levava na brincadeira. Mas a coisa está começando a ficar excessiva. Excessiva. O chaveco, a conversa fiada no pé do empresário. E os garotos muito novos, cara. Agora, vou ler aqui para vocês verem que não é drama nem mimimi da minha parte. Ó, o nível desses caras, como é que eles estão querendo levar o Alexander para lá. O Alexander, tá? O Corinthians também fez uma proposta. A princípio, o Alásio ofereceu para o Fluminense 15 mil. Dizem que o Fluminense pediu. É a palavra mais correta. Foi o Fluminense que pediu ao Alásio 15 milhões de euros. Dá cerca aí de 80 milhões de reais. E a Alásio está tentando diminuir o valor. Como o Fluminense não vai diminuir e a tendência do Fluminense é pedir mais pelo jogador, apostando numa valorização, o Alásio praticamente saiu de lado. Saída pela direita. Mas a gente ficou sabendo dessa proposta aqui do Flamengo e do Corinthians. O primeiro clube a buscar o Alexander foi o Flamengo, que contactou os representantes em meio às comemorações da Libertadores. Está todo mundo, né, animado, né? Acho que o Flamengo conquistou o máximo, não precisa se preocupar com os jogadores. Aí o Flamengo se aproveitou desse momento para tentar assediar a contratação do atleta. E em meio à Libertadores, a conquista da Libertadores e a ida para o Mundial, foi nesse momento que o Flamengo sorrateiramente chegou e foi conversar com o staff do Alexander. Vamos lá. Mas o mesmo jogador, o Alexander, no caso, nem ficou sabendo. Ao ter conhecimento do interesse do Flamengo, o Alexander cagou um balde. Já em 2024, o Corinthians fez uma sondagem ao valor com uma oferta salarial bem alta, ofereceu um salário bem alto para o Alexander. Mas o staff do volante avisou que a pedida do Fluminense era da multa rescisória também, era muito alta, porque o Alexander tem contrato com o Fluminense até 2026, até março de 2026. Então a multa rescisória, o Alexander não iria romper com o Fluminense, e a multa rescisória era muito alta para o Corinthians pagar. O Flamengo tem até condições de pagar, mas o Corinthians não tem condições para isso, aí o Corinthians também desistiu. Além desses dois clubes grandes, né, do Brasil, Flamengo e com as duas maiores torcidas, Flamengo e Corinthians, também teve a Lazio, também teve o Benfica em maio do ano passado.
tá forte. As pessoas sabem a situação financeira do Fluminense. Sabem que o Fluminense é um time que tem uma dívida grande e que eles tentam se aproveitar desse momento. E o Fluminense forma jogadores, forma bons jogadores vendidos para a Europa. A multa para o mercado internacional do Alexander é de 40 milhões de euros. E o Fluminense só venderia o volante por este valor. Então foram oferecidos 10 do Benfica ano passado, 15 agora da Lazio, mas o Fluminense só vende por 40 milhões de euros. Tá no valor que eu acho que é o mais correto. Então isso está assustando, está tirando as moscas de perto. O que mais eu trago aqui nesse vídeo é um alerta que na hora de fazer o contrato com esses garotos, ou na hora, nem de fazer o contrato, na hora de negociar esses garotos, mas está perto de vender o André. Colocar não sei se é possível, não fiz direito, fiz história, sou historiador, mas eu não fiz, não sei se tem como incluir isso no contrato. Se puder, já está na hora do Fluminense incluir isso. Olha, em caso de venda para o rival, tentar diminuir isso. Em caso de venda para o rival, o Flamengo, né, Futebol e Regatas, você vai pagar uma multa X, ou tentar de alguma forma impedir que essa negociação aconteça. E se caso acontecer, uma multa alta ao jogador ou ao empresário do jogador por essa transferência. Alguma coisa o Fluminense tem que fazer para estancar isso, já que não dá para brigar financeiramente com o Flamengo. Porque é chato, mano. Se incomoda. Aí tu vê jogadores que formados aqui, com brilho, com talento, saindo daqui, indo para a Europa, fazendo ponte. Da Europa vem pro Flamengo. Aí depois está enfrentando a gente. Então a gente está formando o jogador para o adversário. Isso não vai acabar enquanto o Fluminense não der um jeito disso diminuir. Enquanto o Fluminense não fizer um meio de impedir isso, multando o empresário, multando o jogador, ou botando na cláusula de venda, impossibilitando a venda para o rival, não sei nem se isso é possível, mas alguma coisa o Fluminense tem que fazer. Já que o nível econômico é completamente diferente, não tem como competir. Tá chato, a gente só fica brincando, a zoar quer ser Fluminense, mas o que a gente pode fazer para evitar uma coisa dessa? Não é? Complicado. E o Fluminense estreia no estadual contra o Volta Redonda, e além do Renato Augusto, que não viajou para a Volta Redonda, o goleiro Felipe Alves também não viajou. Tá barrigudinho, tá gordinho, tá pesado. Cara, o Felipe Alves já tem um perigo ele estrear nesse momento, porque o camarada tá 1 ano sem jogar. 1 ano, não tem como, não tem mínima condições de fazer essa estreia, precisa estar muito em forma, perder peso. E para não ser, né, já teve goleiro aí no Fluminense que tá bem pesado, né, Agenor? Aí então, para não passar, para não queimar logo o Felipe Alves logo na primeira partida, né? Vamos deixar o cara fazer uma pré-temporada decente, quase de 1 mês, para ele entrar em forma, para poder estrear com a camisa. Daí o camarada joga, tá 1 ano sem jogar, na posição de goleiro, que é necessário estar em atividade. Daí o camarada joga, papa uns frangos, pronto. Azedou a contratação no primeiro jogo. Não é certo. E o Renato Augusto também precisa ter uma pré-temporada maior, para entrar em condições de não ter contusões, entrar em condições de não ter contusões. É complicado. Aí, para ter uma estreia tranquila também com a camisa do Fluminense, tá? O William Bigode rescindiu o contrato com o Fluminense, rescindiu de vez, agora é jogador do Santos, em definitivo, apareceu lá no bid, então o Fluminense não vai precisar dividir salário com o Santos e nada. Agora o William Bigode é um problema exclusivo do Santos. O Fluminense não deve mais nada, não vai precisar pagar nada, salário nenhum. É rescisão contratual com o Fluminense. O William Bigode é jogador do Santos. Tem gente que gosta de sofrer. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!